Fala galera da resenha, depois de algumas semanas fora eu tô de volta, né? Para quem não me conhece, quem não tá mais próximo e não sabe, eu peguei Covid ali em setembro, cheguei a ficar internado um período na UTI e tudo mais, fiquei algumas semanas ali isolado, né? Até recuperar e não colocar a minha família em risco, e depois disso eu voltei, e quando eu voltei tive uma demanda muito alta aí dentro do trabalho, né, onde eu precisei dedicar bastante esforço. Fiquei 100% focado na empresa que eu trabalho e por isso eu fiquei algumas semanas aí, uns 2 ou 3 meses sem conseguir gravar vídeo aqui pro canal, né? E no meio dessa confusão toda, a gente acabou encontrando uma baita oportunidade e eu e minha esposa, nós compramos o nosso primeiro apartamento e no vídeo de hoje nós vamos mostrar os 4 principais motivos que fizeram a gente a comprar esse nosso apartamento. Ficou curioso? Então fica com a gente até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Felipe Leandro, sou fundador do canal Resenha, esse canal que tem como objetivo falar de investimento, de oportunidades, finanças pessoais. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de falar das 4 razões que me levaram à compra do apartamento, eu gostaria de contextualizar tanto o meu momento atual quanto o histórico que a gente tem desse tipo de experiência. Para quem me conhece sabe que eu sou um defensor do aluguel, né? Eu entendo que o aluguel ele é muito mais vantajoso se comparado à compra de um imóvel, obviamente ali dependendo do seu momento de vida, né? Por causa de flexibilidade, custo baixo, capital inicial empregado, entre outros fatores. E por conta disso, eu moro com a minha esposa até mesmo antes da gente casar, já vai fazer 4 anos. E durante esse período, a gente chegou a fazer algumas pesquisas para ver se valia a pena ou não comprar determinado imóvel, mas só que a gente sempre parava toda vez que colocava os números na ponta do lápis. Isso muito por conta da taxa de juros. Há uns 2, 3 anos atrás, ela girava ali em torno de 14% ao ano, né? E pra gente que sempre pagou um aluguel bem barato, se for comparado à média, né, a gente sempre pagou ali em torno de R$1.200, R$1.300, R$1.500. Quando a gente fazia as contas, o valor das primeiras parcelas ficavam lá na casa de R$4.000. Então isso dava uma diferença de 2,5 vezes o valor do aluguel que a gente pagava. Então isso, sem sombra de dúvida, inviabilizava qualquer aquisição, qualquer compra de imóvel naquele momento. Contudo, nos últimos meses, a taxa de juros caiu igual jaca do pé, saiu lá dos seus 14%, 15% ao ano, hoje está aqui em torno de 6,99%, 6,5%, e isso acendeu um alerta na minha cabeça para possíveis oportunidades que pudessem aparecer durante esse período nas condições dos juros como estão, os juros baixos, os menores juros da história. Então esse foi o primeiro motivo que nos levou a comprar o nosso primeiro apartamento, né? Então os juros baixos, na casa dos 6,99. Se a gente for falar de juros efetivo, a gente está falando de 7 e pouquinho, então um juros bem atrativo. E ao mesmo tempo, enquanto a gente analisava os juros e as oportunidades, a minha esposa trocou de trabalho e a gente obrigatoriamente vai precisar trocar de casa, né? E nessa troca a gente começou a fazer algumas pesquisas, né, para ver qual que era a melhor localização, quais eram os valores dos aluguéis na região. E para o padrão de imóvel que a gente estava buscando, o valor do aluguel estava girando ali em torno de R$2.400 por mês. Ou seja, para a gente que estava acostumado a pagar R$1.500, pular para R$2.400 é um salto de 60% por mês no nosso custo fixo, né? E esse incremento de 60% saindo, né, de R$1.500 para R$2.400, ele meio que me deu um clique do tipo assim, caramba, será que esse valor não é muito salgado? Entendendo que os valores de juros estão baixos, né? Então qual que seria o custo do financiamento para esses mesmos imóveis que a gente está procurando? E aí a gente começou a simular o valor desses apartamentos e, para nossa surpresa, a gente viu que as parcelas ficavam bem próximas do valor do aluguel, ou seja, entre R$2.500 e R$3.000. Então, dentro desse novo contexto, a gente saiu daquela diferença que eu tinha, que era R$4.000 para R$1.500, né, um gap de R$2.500 por mês, para um gap atual na casa de quase zero, né? A gente está falando de um aluguel de R$2.400
mas o valor que eu vou pagar na mensalidade do financiamento ali vai estar em torno de R$ 2.500 e R$ 3.000. Então isso também foi o segundo motivo que fez a gente fechar negócio. E qual é esse segundo motivo? A necessidade de se mudar para um aluguel um pouco mais caro. Depois que a gente entendeu que talvez fosse mais interessante a gente comprar ao invés de alugar, nós começamos a fazer as primeiras pesquisas, mas só que a gente já foi com uma meta bem definida, uma meta clara, né? Que seria um imóvel pronto com o valor do metro quadrado girando ali em torno de R$ 6.000 a R$ 6.500. A média do metro quadrado que a gente estava encontrando nas primeiras pesquisas estava dando ali entre R$ 7.000 e R$ 8.000 o metro quadrado. Isso em imóveis na planta e imóveis prontos. Foi aí então que a gente encontrou uma baita oportunidade, ocasionada por conta do Covid. A construtora que vendeu para a gente esse apartamento estava fazendo uma promoção de um apartamento no último andar, né? Um apartamento próximo do metrô, com um baita condomínio, com uma disposição de uma planta muito boa, do lado de um centro comercial, de uma cidade boa, né? E o valor do metro quadrado estava em R$ 6.100. Então, um baita preço, perto do que a gente estava procurando. E com esse preço do metro quadrado, considerando o dinheiro que a gente tinha para dar de entrada, considerando o FGTS, mais uma gordurinha que a gente tinha, o valor da parcela ficou em R$ 2.990. Exatamente dentro do planejamento que a gente havia feito entre R$ 2.500 e R$ 3.000. E esse foi o terceiro motivo que fez a gente tomar a decisão por comprar esse apartamento, né? Que foi o valor do aluguel está muito próximo do valor do financiamento. E aqui eu queria fazer uma observação. A maioria dos aluguéis eles são corrigidos com base no IGPM. E o IGPM acumulado de 2020 está em torno de 21%. Então, se a gente for considerar um aluguel de 2.400 e arredondando, considerar um IGPM acumulado de 20%, então se eu entrasse para morar hoje no apartamento de R$ 2.400, daqui a um ano esse mesmo aluguel seria corrigido em 20% e ele saltaria dos hoje R$ 2.400 para R$ 2.880. Ou seja, quase a parcela do financiamento. Então, para a gente fez total sentido a gente comprar esse imóvel, porque dentro de 2 anos a gente vai estar pagando menos no financiamento do que se a gente estivesse morando de aluguel. E o quarto e último motivo é o FGTS parado com a Selic a 2% ao ano. Esse dinheiro do FGTS parado sempre me incomodou, e nessa condição da Selic a 2% ao ano, considerando uma inflação real extremamente elevada, e isso não é difícil de perceber quando você vai no mercado e encontra o arroz no preço que está, a carne no preço que está, o tomate no preço que está, enfim, tudo um absurdo. Então eu coloquei esse dinheiro do FGTS para começar a trabalhar e rentabilizar de uma forma um pouco melhor, e no meu entendimento eu tenho um direcionamento mais adequado para esse dinheiro que está sendo depreciado ano após ano na minha conta e que poderá ser utilizado de 2 em 2 anos no pagamento do financiamento. E para você que está pensando em comprar seu apartamento ou está começando a sua vida financeira a partir de agora, arrumar o seu primeiro trabalho, está ganhando sua primeira grana, eu tenho algumas dicas. Primeira dica, more de aluguel barato o maior tempo possível, principalmente se for no início da sua vida financeira. Para ajudar você a tangibilizar qual o impacto dessa ação, eu gostaria de trazer o meu exemplo. Vamos supor que ao invés de eu ter morado de aluguel esses últimos 4 anos, eu tivesse comprado aquele imóvel que o financiamento e as primeiras parcelas estavam ali em torno de R$ 4.000. Então, considerando a diferença de 4.000 para 1.500, a gente teria R$ 2.500 em jogo, né? E considerando 4 anos, 48 meses, eu teria gasto R$ 120 mil a mais nessa jogada. Eu, ao invés de gastar esses 120 mil na compra do imóvel há 4 anos atrás, eu economizei todo esse dinheiro e utilizei ele tanto para os meus investimentos, quanto agora para eu poder comprar o meu primeiro imóvel. Então, raciocine, use a cabeça. Isso vai ser o trampolim para você atingir a sua independência financeira ou você comprar o seu primeiro imóvel de uma forma mais fácil, pagando menos juros para o banco. Segunda dica, compre um imóvel quando a conta fechar. No meu caso, o que foi a conta fechar? Foi quando eu cheguei na conclusão de que o valor do aluguel estava muito próximo do valor do financiamento e que em questão de tempo, muito pouco tempo, essa ordem ia se inverter e seria mais vantajoso eu estar pagando o financiamento ao invés de estar pagando o aluguel. Então, nesse momento, coincidiu e fez sentido para mim comprar o imóvel ao invés de continuar pagando o aluguel. Mas para você pode ser uma outra condição. Você pode ter o dinheiro parado na sua conta, encontrou uma baita oportunidade e faz sentido você comprar um imóvel à vista.
Show de bola, a conta fechou também. Mas o que eu quero dizer com fechar a conta? É que o financiamento é um compromisso para muitos e muitos anos. E se você não estiver preparado para honrar todo o fluxo de pagamento, você corre o risco de perder a sua casa e todo o dinheiro investido. E por conta disso, não faz sentido nenhum você correr um risco desnecessário. Então nessas horas, por mais que planejado pareça lindo e maravilhoso, vamos agir menos com a emoção e mais com a razão. E se no final das contas fizer sentido a compra do imóvel, tenha sempre uma grana extra para você ter condições de pagar a documentação e as reformas necessárias. No nosso caso, a gente está estimando cerca de 5% para toda a documentação e burocracia para trazer o imóvel para o nosso nome e mais 14% para a gente gastar com toda a reforma do apartamento, colocando porcelanato, fazendo algumas pequenas reformas, colocando os móveis. Então faça um planejamento e esteja preparado, porque comprar um imóvel não é uma aventura. Bom pessoal, esses foram os 4 motivos que fizeram a gente comprar o nosso primeiro apartamento e espero ter ajudado vocês com todo esse racional e essas dicas que eu dei. Eu devo fazer mais alguns vídeos sobre a reforma, a burocracia e tudo mais, e se esse assunto te interessa, deixa aqui nos comentários para que eu possa direcionar o conteúdo de uma forma a ficar mais fácil para vocês e mais útil também. No mais, queria pedir para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!